Boa madrugada, boa tarde, bom dia, boa noite, satisfação imensa. Vamos que vamos aqui. É, um tema aí da parte de gerenciamento de memória dos sistemas operacionais, chamada de memória virtual e paginação. É um tema de extrema importância para os sistemas operacionais. Certo? Vamos ver aqui apenas umas noções bem breves, na verdade nem o conteúdo todo dessa apresentação aqui eu vou passar por ele em alguns slides de forma bem rápida, tá? Depois podemos, em um momento síncrono, a gente pode discutir um pouco ou tentar mostrar alguma coisa disso funcionando na prática, né? O conceito é aquele mesmo que já foi falado, né? Que as memórias RAM, né? De novo, né? Quando no contexto de gerenciamento de memória, quando a gente fala só memória, a gente está falando de memória RAM, elas aumentam realmente, mas os softwares aumentam ainda mais, então é bem comum você ter vários programas executando em um computador, e se você somar aí o tamanho de cada um deles, ele não cabe na memória, eles não cabem na memória. Tá? Cada um deles cabe, mas o conjunto não. Às vezes você pode ter até um caso onde um único é muito grande já para caber na memória. A técnica que se utiliza nos sistemas operacionais para tornar isso possível, né? Ou seja, para fazer caber mais coisa do que aparentemente caberia, né? É chamada de memória virtual. E por meio dela o sistema operacional realiza o gerenciamento de memória, uma técnica antiga, aí está presente nos computadores desde a década de 60 por aí. E o conceito básico, né, é simples de entender, a implementação dele pode ser bastante difícil, mas o conceito básico é simples de entender, que é aquilo que já vem sendo falado, né? Se você pega o tamanho total de cada programa, tamanho total, quando a gente está falando do tamanho total, você pega o código em si do programa, né? O arquivo executável ali dele, mais os dados de variáveis ou dados temporários aí que são gerados, né? Durante a execução do processo, a pilha e etc. Tá? E isso por processo ou por um conjunto deles, né, pode exceder a quantidade total de memória RAM fisicamente disponível na máquina. E a solução é bem simples, né? A ideia é simples, é que o sistema operacional vai fazer um gerenciamento disso e vai manter apenas as partes ativas que estão realmente sendo utilizadas de cada programa, de cada processo na memória RAM. Um exemplo, né, o que está sendo utilizado aí para mostrar esse slide na tela é um leitor de PDF, né, mas não precisa ele estar inteiro na memória RAM, tá? O que está sendo utilizado aí dele, né, agora o que está ativo é aquela funcionalidade que permite que ele fique exibindo um slide em tela cheia. Mas tem um monte de menus aí, por exemplo, para você inserir uma assinatura em um arquivo PDF que não está sendo utilizado agora. Você imprimir um arquivo PDF que não está sendo utilizado. Tem um help, né, um documento de ajuda, uma parte desse leitor que mostra informações de ajuda. Enfim, essas partes aí não estão sendo utilizadas agora. Não faz sentido que eles, não é que nem faça sentido, mas é desnecessário que essas partes que não estão efetivamente sendo utilizadas permaneçam em memória RAM o tempo todo, só quando for realmente necessário. Bom, um conceito básico aí que você tem é que você vai fazer esse controle, né, dividindo o programa, né, todo, né, de novo aquele conceito de todo, não só o código, mas os dados, a pilha, etc, todo
o conjunto de coisas aí que fazem parte de um programa, né, que está em execução, um processo. Então, divide ele em pedaços aí, que nós chamamos de páginas, tá? Então, são pedacinhos de cada programa. E essas páginas, esses pedacinhos aí, que pode ser um pedaço do código do programa, pode ser pedaços de dados que ele está utilizando, como por exemplo esse arquivo PDF aqui é um dado que o leitor do PDF, que é o programa, está utilizando, né? Então esses pedacinhos aí vão ser mapeados, ou seja, colocados ou não na memória RAM, dependendo da necessidade, né? E a cada momento apenas parte das páginas, ou seja, parte do código de um programa, parte dos dados do programa que ele está utilizando precisa estar fisicamente na memória RAM para que ele possa executar, né? Não é necessário que ele esteja inteiro na memória RAM. Então, cada programa vai ter seu próprio espaço de endereçamento, um conjunto aí de endereços pelo qual você representa ele como um todo, né? De novo, uma parte lá, um conjunto lá de endereços que representa o código em si do programa, um outro conjunto de endereços onde você representa a parte dos dados que ele está utilizando e assim por diante. E tudo isso você divide em pedacinhos chamados de páginas e apenas parte delas vai estar na memória RAM de fato. Essa é a técnica, né, chamada de paginação, nome página, dado o nome de páginas, né, empregada por praticamente todos os computadores que existem aí atualmente, tá? As instruções executadas durante a execução de um programa fazem referência a endereços de memória, aí seria uma pseudo-instrução, por exemplo, pedindo para copiar o conteúdo da posição de memória da RAM 1000 para um registrador aí da CPU chamado reg, né? Computadores sem memória virtual, esse 1000 aí é um endereço de memória RAM físico, real. Tá? Então, em computadores sem memória virtual, endereços presentes no código dos programas são reais, são endereços físicos de memória. Então, nesse exemplo aí, a posição de memória RAM física 1000 seria copiada para o registrador reg da CPU. Em computadores com memória virtual, todos os que nós utilizamos aí, os endereços presentes nos códigos são chamados de endereços virtuais, tá? E passam aí por todo um mecanismo implementado pelo sistema operacional com apoio de componentes de hardware que existem lá dentro da CPU, na placa-mãe, para que eles sejam traduzidos, vamos chamar assim, em endereços de memória RAM física, né? Então, quando a instrução tenta acessar um endereço de memória, ele será repassado para um componente de hardware do processador, chamado de Memory Management Unit, MMU, que vai converter esse endereço para um endereço real da memória RAM física. Bom, o exemplo eu vou fazer basicamente de forma gráfica, tá? Mostrando aqui 3 situações, tá? Mas só para conceituar, isso aqui seria um computador fictício, extremamente, aí está bastante, mas extremamente mesmo simples, onde cada programa pode ocupar apenas 64K de memória, tá? Até 64K de memória. Se você pega aí, por exemplo, a arquitetura Intel, eu não me lembro dessa informação para quando você está trabalhando em 64 bits, né? Que na verdade já é meio que o padrão hoje, mas para a arquitetura Intel, quando você está trabalhando em 32 bits, o tamanho máximo de um
processo, né, o tamanho máximo de uso de memória por um processo era de 4 GB. Mas forma mais moderna aí, por exemplo, os Windows, Linux, seja lá qual Mac, seja lá qual for, todos eles agora trabalham com arquiteturas de 64 bits. Esse tamanho por processo é muito maior do que isso, tá? Esse tamanho máximo de processo. Mas, para o nosso exemplo aqui, lúdico, fictício, você tem processos que podem ter até 64K de memória e uma RAM, memória RAM física com 32K de memória, né? E tanto a memória RAM como os processos são divididos em páginas, né, de 4K. Então é só fazer a continha aí para ver quantas páginas você teria, tanto na memória RAM como no tamanho máximo de um processo. Aí cada uma delas pode estar ou não na memória RAM real da máquina. Então aqui é uma representação gráfica, não vou entrar em detalhes, né, de como isso funciona, mas só para mostrar que eu tenho tenho dois processos, né, chamados aí de A e B, e uma memória RAM ali no meio, tá? Então, cada processo está aí dividido em páginas, né, em pedaços de 4 KB, e a memória RAM também. E por meio de umas setinhas aí eu estou mostrando, né, que para o processo A, por exemplo, a primeira página, que vai de 0 a 4K, está ocupando a região que vai de 20 a 24 KB da memória RAM física. Mais uma vez, né, todo esse gerenciamento aí é feito com o suporte do sistema operacional, mas também com um aporte muito importante, necessário, essencial de hardware, né, de componentes de hardware da CPU da placa-mãe, tá? Então esse carinha, esse pedacinho aqui do processo A, que vai do 0 às 4K, ele está fisicamente ocupando esse espaço aqui da memória RAM. Esse espaço aqui, do 0 aos 8K, não está em uso agora nesse processo, não está sendo executado, não está sendo necessário que ele esteja na memória RAM. Então esse e assim por diante, né? Esses que estão com o X, eles não estão mapeados, não estão fisicamente na memória RAM. Pode estar, por exemplo, no disco da máquina, se isso aqui é o código do programa, né? Esse pedaço aqui foi o código do programa. Então, esses que estão com o X aqui, eles estão, por exemplo, lá no disco da máquina. Tá? Então, veja que para esse aqui eu tenho apenas 3 páginas atualmente mapeadas na memória RAM, né? E para o processo B eu tenho 4. Tá? Veja que o 0 a 4K, o 0 a 4K do processo B, ele também está mapeado, né? Por coincidência, no 0 a 4K da memória RAM. Então, 0 a 4K do processo A, na verdade, na memória RAM é o 20 a 24, e o 0 a 4K do processo B, na memória RAM, também é 0 a 4. Né? E eu tenho um aqui que ainda está livre, né? Então, tem uma explicação mais detalhada aqui no slide, né? A memória RAM real da máquina também é dividida em 8 páginas de 4K. Os processos A e B possuem cada um sua própria memória virtual, com 16 páginas de 4K cada. Eu tinha falado lá antes que o limite por processo é de 64K. Para cada um deles, parte das páginas está mapeada em uma parte da memória RAM real, e todo o restante de cada processo não está realmente na memória RAM, mas em outro dispositivo, como por exemplo o disco, o swap, a memória virtual, certo?
que é onde isso está de fato, nesse exato momento do tempo. Não vou entrar em detalhe das instruções, tá? Mas aqui a situação onde acontece essa seta, vamos aqui rapidinho mostrar, é que agora foi necessário colocar também esse trecho que vai dos 4 aos 8K do processo B, ele passou a ser utilizado também. Então, nesse caso, o sistema operacional fez uma decisão simples, porque esse espaço aqui antes estava livre. Ó. Do 12 ao 16K antes ainda estava livre, não estava sendo utilizado esse pedacinho aqui da memória RAM. Então, esse aqui, o 4 a 8K, precisou ir para a memória RAM, ainda tinha um espaço livre na memória RAM, isso é gerenciado também pelo sistema operacional junto com o hardware aí de gerenciamento de memória. Tá? Então, essa segunda página aí do processo B foi mapeada, foi para a memória RAM. E agora eu tenho aquela situação onde toda a minha memória RAM está mapeada, toda ela está em uso. O que é que vai acontecer se, por exemplo, eu precisar colocar aqui o 36 a 40 do processo A, ó, ele está com X. Tá? Então, o que é que vai acontecer se eu precisar colocar essa parte aqui do processo A também em memória RAM? Esse cara aqui também passou a ser utilizado e eu preciso colocar ele em memória RAM, só que a memória RAM está toda ocupada. Nesse caso, o sistema operacional vai executar um algoritmo que tem que ser extremamente eficiente, porque isso tem que ser feito de forma muito, muito rápida, para pura e simplesmente escolher alguém aqui para sair. Não tem o que fazer, está tudo ocupado, tá? É necessário que esse cara aqui seja mapeado em memória RAM, tá? E não tem mais espaço livre na memória RAM. O que é que vai ser feito? Vou escolher alguém, não obrigatoriamente do mesmo processo, mas vou escolher algum mapeamento desse aqui que seja menos importante ou que provavelmente não seja mais necessário para sair. Eu acho que no meu exemplo aqui eu coloquei esse aqui, né? O 48 a 52 vai sair, vai ser armazenado em swap. Isso. E o 36 a 40, que agora está ativo, é necessário, vai ser mapeado aqui do 4 ao 8 da memória RAM física. Sempre que acontece uma operação dessa, tá, de mapeamento de uma página, né, em memória RAM, certo? Sempre que ocorre essa operação, ela é chamada de mapeamento de página, tá? É só a tradução mesmo, né, na verdade. Certo? Isso acontece aí centenas, milhares de vezes por segundo em qualquer computador que a gente utiliza, tá? A gente basicamente não percebe, né? Porque, de novo, né? É um processo completamente aí automatizado pelas camadas aí de mais baixo nível do sistema operacional e com um aporte muito importante do hardware, né? Certo? Mas sem isso a gente não teria como utilizar os computadores como a gente utiliza atualmente. Certo? Tem toda uma questão dos algoritmos que fazem essa escolha, né? Que faz essa escolha de quem vai sair, nesse caso aqui, escolhi esse, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, não vamos falar sobre isso, mas que são um ponto central aí de design e de performance para os sistemas operacionais.
mais uma vez com o nosso colega lá top, a gente pode mostrar alguma coisa disso aí acontecendo, tá? Mas isso vai ficar para outro momento, não para esse vídeo que já está aí um pouco longo. Eu acho que é isto por hora.